Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de redação, certo? Agora, na unidade 2 do nosso livro, a gente vai trabalhar agora o gênero textual crônica, certo? Então vamos lá. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação. As crônicas, elas tratam de acontecimentos do cotidiano, certo? Então, são textos narrativos que vão falar sobre acontecimentos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, certo? A linguagem da crônica, ela costuma ser coloquial e simples. Por quê? Por justamente estar se referindo a acontecimentos do nosso cotidiano. Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente vai costumar utilizar o quê? Uma linguagem mais coloquial, certo? Uma linguagem mais simples. Então, a crônica também vai utilizar essa linguagem. Então, quais são as principais características da crônica? A narrativa é curta, certo? Vai falar sobre acontecimentos do cotidiano, o espaço e o tempo são limitados, são poucos personagens, a linguagem vai ser simples e coloquial, certo? Então, vamos ver alguns tipos de crônica. A crônica jornalística, né? Elas são muito comuns e elas utilizam temas da atualidade para poder trazer reflexões ao leitor, certo? A crônica histórica, ela vai relatar fatos históricos, certo? A narrativa e o tempo e espaço no passado, certo? A crônica humorística, ela vai apelar para o humor como uma forma de entreter o público, certo? Então, ela pode utilizar também a ironia nesse meio, certo? Pode ser aquele humor com a ironia, certo? E pode utilizar da ironia e humor para criticar aspectos da sociedade, da política, da nossa cultura, da nossa economia, etc, certo? Então, num texto de crônica, por mais que ele esteja fazendo uma crítica, ele esteja falando sobre algum fato do nosso cotidiano, da nossa sociedade, o autor ele pode utilizar do humor e da ironia para fazer essas críticas, certo? Então, a crítica humorística, então esse tipo de crônica, ele vai apelar para o humor como uma forma de entreter o público, ao mesmo tempo em que ele utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da nossa sociedade, da nossa política, cultura, economia, etc, certo? Então, é importante destacar que muitas crônicas, elas podem ser formadas por dois ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Como assim? O autor, né, a gente pode criar um texto utilizando a crônica jornalística para tratar questões da nossa sociedade. Exemplo, se eu for criar um texto para falar sobre a nossa atual situação de pandemia, certo? E eu quero fazer críticas ao nosso governo em relação a isso. Eu posso utilizar do humor e da ironia no meu texto para fazer essas críticas, certo? Então, vamos lá. Então, resumindo, o que é crônica? A palavra crônica, ela vem do latim, certo? E refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico. E do grego, cronos, né, que significa tempo. Portanto, esse gênero está intimamente ligado a questões contemporâneas, fatos do cotidiano. Características da crônica, vamos revisar. Geralmente o cronista ele narra situações comuns do cotidiano, porém ele faz uso sob uma ótica particular e criativa. Claro, se é o meu texto, eu sou a autora desse texto,
eu vou falar sobre alguma característica, eu vou dar o meu ponto de vista. Então, é o meu olhar particular, certo? Particular e criativo meu, referente a algum assunto. Lembrando que é o meu ponto de vista, certo? A linguagem da crônica, como a gente viu, ela costuma ser coloquial e simples, certo? Então, a leveza na linguagem, ela é típica desse gênero. Então, a crônica é um gênero narrativo que é simples de se construir, certo? Porque você vai narrar as situações do dia a dia, certo? Então, exemplo, você vai criar uma história sobre um jovem e você vai falar sobre a vivência dele em sala de aula, sobre a história, sobre contar uma história que se passa na escola, certo? Então você vai utilizar a leveza na linguagem, certo? Vai ser mais simples de você construir o seu texto, certo? Então a crônica, ela geralmente é o texto que é mais simples de se ler, de se entender, de se construir, certo? Então vamos lá. Características da crônica. Normalmente as crônicas elas são publicadas em jornais, em revistas e blogs. No entanto, grandes cronistas eles compilam várias crônicas em livros. Por que eles vão compilar? Eles vão colocar várias crônicas em um livro. Por que eles não publicam um livro só com uma crônica? Justamente porque a gente viu que ela é uma narrativa curta, certo? É uma história curta. Então, é muito mais fácil para um autor, para um escritor, fazer um livro com várias crônicas. Por isso que é muito mais fácil a gente encontrar um livro de um autor ou vários autores juntos em um livro com várias crônicas, porque é uma narrativa que é curta, certo? Como a gente viu, os personagens de uma crônica, se tiver, eles não devem ser muitos. Por quê? Justamente pela mesma justificativa de ser um gênero curto, uma narrativa curta, certo? Então, se é curto, você não pode descrever vários personagens, porque senão a sua história vai acabar se estendendo demais, certo? E justamente por ser uma narrativa curta, o espaço da crônica também costuma ser reduzido. Exemplo, se você vai falar uma história de um menino na escola, você vai descrever só esse espaço da escola. Você não vai escrever a casa dele e a casa do fulano, a casa do amigo, a casa do professor. Não, porque justamente seu texto vai ficar longo demais, certo? Então o espaço ele também vai precisar ser reduzido. Selecionei aqui alguns escritores brasileiros que se destacam como cronistas. Quem são? Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino. Claro que vão existir outros, mas esses são os escritores que mais se destacam na hora de construir as crônicas, certo? E alguns exemplos e os principais tipos de crônica é a crônica jornalística, a crônica poética, a crônica esportiva, crônica humorística, crônica histórica e a crônica narrativa, certo? Pronto. Isso aqui que vocês estão vendo é a página 73 do livro de vocês, certo? É a parte onde a gente vai estar falando do gênero em foco, que no caso é a crônica, certo? Então vamos acompanhar aí. Acompanhe o livro na página 73, certo? Na segunda metade do século XIX, muitos escritores brasileiros publicavam suas criações literárias, inclusive romances, em jornais. Nesse ambiente que misturava notícia e ficção, já que muitos desses escritores eram também jornalistas, surgiu a crônica, que não é notícia, mas é um texto sobre notícia ou sobre situações corriqueiras. Em geral, escritos em uma linguagem coloquial, como uma anedota, certo? Uma linguagem mais simples. Ainda hoje, as crônicas elas são publicadas em jornais ou em revistas, o que não impede que posteriormente elas sejam compiladas em livros, certo? No jornal, a crônica ela pode fazer parte de um caderno cultural ou político, ou de cadernos especificamente voltados para o entretenimento,
crianças, adolescentes ou admiradora de esportes, por exemplo. A crônica, portanto, ela revela um olhar muito particular sobre os fatos do cotidiano, né? Como a gente falou, que é sobre a visão particular do autor sobre determinado fato. Então, a crônica, ela é um gênero relacionado aos acontecimentos do cotidiano, como a gente viu. Ela pode ser predominantemente narrativa ou argumentativa. Algumas são intensamente poéticas e circulam em jornais ou compilações, como a gente viu em alguns livros. O texto Em Busca do Tênis Perfeito, ele é uma crônica narrativa, em que o narrador personagem ele conta a sua experiência de uma loja procurar tênis adequados para praticar caminhada, como a gente leu, né? E em determinado momento é produzido o seu diálogo com o vendedor da loja, que é sinalizado com o quê? Com o uso do travessão. Como esse trechozinho como a gente viu aqui, ó. Como assim, pisada? Pisada, como o seu pé pisa no chão. Nesse caso, o autor optou pelo uso do discurso direto, certo? Então, em outros momentos da mesma crônica, o narrador diz que os personagens falaram, mas sem reproduzir as falas desses personagens, caracterizando o uso do discurso indireto. Como assim? Qual a diferença dos dois? Discurso direto é isso que vocês acabaram de ver, ó. Quando a gente está reproduzindo o diálogo do personagem com o uso do travessão, ó. Como assim, sem pisada? A gente está dizendo diretamente a fala do personagem. Agora, quando o narrador ele diz o que as personagens falaram, isso vai se chamar discurso indireto. Exemplo, como a gente viu aqui, ó. Como assim, pisada? Pisada, como o seu pé pisa no chão, certo? E se eu transformasse isso em um discurso indireto, como é que ficaria? E ele perguntou ao vendedor o que era pisada. Então, o vendedor respondeu a ele que pisada é como o seu pé pisa no chão. Vocês conseguem perceber a diferença de eu estar dizendo diretamente o discurso reproduzido, né, o diálogo dos personagens, e eu dizer o que eles disseram, entendeu? Então vamos aqui, ó. Observe que, embora a crônica Adeus às Cartas, ela não seja uma narrativa nem elaborada com a intenção de contar uma história, é possível considerar o eu que aparece no texto como narrador e não como autor. Isso acontece porque a crônica argumentativa ela é bastante subjetiva e os fatos nela apresentados eles não correspondem necessariamente à realidade, certo? São uma recriação dessa realidade. Nas duas crônicas lidas, né, que é Em Busca do Tênis Perfeito e Adeus às Cartas, os cronistas, elas foram usando recursos para a construção do humor. Então, as duas você consegue perceber pequenas nuances de humor, certo? Então, como a gente viu, o humor ele é um efeito produzido com base em vários elementos, o duplo sentido das palavras, o absurdo de certas situações, as comparações surpreendentes, certo? O inesperado, o exagero, a ironia, etc. Pessoal, como atividade, eu vou pedir que vocês façam as questões que está logo anteriormente a essa página, no caso a página 72, ó. Só que é só o finalzinho, ó. Não é para fazer essas questões aqui, certo? Ó. É justamente essa parte aqui, ó. Somente sobre a crônica, certo? São só essas 4 questões que é para fazer, certo? Somente essas 4 questões que vocês estão vendo aqui da página 72. Lembrando que é somente respostas no seu caderno, certo? A não ser que você queira fazer as perguntas, mas eu não vou cobrar pergunta, só cobro resposta. E como vocês perceberam, lá no Google Classroom, eu abri uma pasta em atividades, que vai ser o local para onde vocês vão enviar somente atividades do livro, certo? E vocês vão enviar por lá, lembrando de sempre deixar claro qual é a página da atividade, qual foi o dia que eu passei essa atividade, certo? Por questões de organização mesmo.
No mais, vamos ficando por aqui, certo? Qualquer dúvida, me mandem mensagem por lá no Google Classroom ou me mandem um e-mail, certo? No mais, até a nossa próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e bebam bastante água. Tchau, tchau!